Então, o tópico de hoje é as profecias do tempo de Daniel 12 e as interpretações gerais das profecias apocalípticas. É muito significante porque a nossa igreja, na verdade, nasceu de interpretações apocalípticas. E foi um ano bem difícil para algumas teorias e algumas ideias que não tinham uma base bíblica. Por isso é muito importante para a Igreja Adventista continuar estudando as profecias. Mas baseado no conhecimento da Bíblia e do Espírito Santo. Vamos olhar rapidamente da história de interpretação. Eu já tive a oportunidade de apresentar um tópico parecido com esse na divisão sul-americana. Eu recebi várias perguntas. Essa aqui eu trabalhei um pouco mais sobre ele, coloquei mais informações, tentando responder as perguntas que elas já foram feitas anteriormente. Mas antes de começarmos no Daniel 12 e o que está acontecendo na nossa igreja, gostaria de rapidamente dizer o que está acontecendo, como vocês já sabem, das interpretações profecias apocalípticas, as diferentes escolas. E uma das escolas é chamada a abordagem preterista. Eu não vou entrar nos detalhes, porque tem muitas ideias diferentes ao redor dessa abordagem preterista. Mas a base dela é aqueles que apoiam essa abordagem, eles acreditam que todas as profecias de Daniel, elas são profecias literais. E que nós temos que tirá-las como se elas não se aplicassem no princípio dia e ano. Por exemplo, quando se fala dos 2.300 manhãs, tardes e manhãs, eles sentem que se referem a manhãs e tardes, e nós temos que separá-las no meio, e que serão 1.350. Então, eles também não acreditam que Deus está realmente intervindo na nossa história. Eles não acreditam que os profetas podem receber mensagens que vão acontecer no futuro. Então, tudo que os profetas dizem vai acontecer nos dias deles. Então, Daniel estava esperando as coisas acontecer depois de 1.335 dias. Ela não aconteceu, então eles adiaram para mais 1.335. Não aconteceu de novo, então ele adiou para 1.290. Não aconteceu de novo e finalmente ele mudou para 1.335. Mas você pode ver a ideologia atrás disso, de que Deus está de alguma forma lá no céu, mas ele não intervém totalmente na história. Então, eu não vou gastar muito tempo nisso. Eu não acredito que essa abordagem tem nenhuma escala adventista. Tem uma outra abordagem que é a abordagem futurista. E essa abordagem é, na verdade, uma abordagem que algumas pessoas e algumas adventistas tentam trazer para a igreja adventista, que ela é bem desafiadora e tem um problema, e vocês vão entender por quê. A base fundamental dessa abordagem é que eles não se aplicam também ao princípio dia-ano, eles acreditam que os dias são literais, mas eles acham que todas essas profecias vão acontecer nos fins dos tempos, quando o dia vier, vai vir alguém, vai se levantar, vai ser o anticristo, e a partir do momento que o anticristo se levantar, ali que vai começar a contar os dias, e os dias serão literais. Então, nós temos a última ideia de interpretação, que é a abordagem historicista, que é a abordagem que a nossa igreja tem usado desde o começo, que os nossos pioneiros usaram, e eles têm usado desde então. E eu devo dizer que quando nós vamos às histórias, alguns rabis judeus, bem do começo, eles usaram essa abordagem. Até mesmo os reformadores, o Martinho Lutero usou essa abordagem. E agora a maioria deles separaram dessa abordagem e eles mudaram tanto ou para preterista ou para futurista, de maneiras que interpretam as profecias apocalípticas. Mas nós estamos aqui na abordagem historicista e eu acredito que esse é o que mais se conecta na essência da abordagem profecia. Então,
as profecias, a gente acredita que a profecia foi dada por um profeta e o seu cumprimento começa a partir do dia que a profecia foi dada. E ela vai até ao longo da história e ela se encerra na segunda vinda de Cristo, quando os novos céus e a nova terra será estabelecida. Então, essa abordagem acredita que Deus é real, que Deus pode intervir na história da nossa humanidade, que Deus pode revelar o futuro, é realmente baseado na Bíblia. E essa é a única abordagem que leva realmente a história bíblica a sério. Se você acredita no que a Bíblia diz, se você acredita que Deus é real, se você acredita que Ele pode intervir até hoje na nossa história humana, então essa é a única maneira para você escolher. Nós vamos ver como que abordagens historicistas, como os nossos pioneiros, como os outros intérpretes fizeram a interpretação de Daniel 12. E eu desenvolvi alguns princípios que vão nos ajudar. No livro de Daniel, capítulo 7, há algumas profecias de tempo. Você vai encontrar no capítulo 12 de Daniel, versículo 7, ele fala sobre tempo, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É a mesma coisa que aparece em Daniel 7, 25. E como vocês sabem, quando nós usamos o princípio dia-ano, e vem 1.260 dias, 42 meses, 1.260 dias, então nós usamos o princípio dia-ano. Então não há muita coisa para discutir aqui. A discussão é o que é o cumprimento quando começa e quando ele termina. Os nossos pioneiros da Igreja Adventista sempre falaram da época 532 depois de Cristo como começo do período de 1335 dias. É um período de dia em que a igreja fiel, foi perseguida pela Igreja Católica Romana. E nós sabemos que começou em 538 depois de Cristo. Os bispos e também aqueles que fizeram o trabalho de publicação. Nós temos usado 538 como um ano do começo. Então, o que aconteceu em 538? Houve vários eventos muito importantes, como a liberação de Roma, do reino ostrógodo, mas o mais importante, que eu sempre enfatizo, é o decreto de Justiniano. Houve um decreto de que para todas as igrejas, para todos os bispos, e o verdadeiro e eficaz corretor dos hereges. Ou seja, o que aconteceu foi que os decretos de Justiniano, que fez conhecido o Papa, fez conhecido de todas as igrejas, por todos os bispos, e ele poderia ser distinguido entre a verdade e a mentira. Você vem de 538 e você vai até 1335 dias depois e você entra em 1798. E é quando o Papa foi preso e pelo general francês Berthier, que prendeu ele. E na nossa compreensão tradicional, uma questão acontece, e acontece para as pessoas que interpretam esses dias, 1335 dias. Qual que é a razão principal que alguns começaram a duvidar dela? Que eles encontraram evidências significativas de que os decretos de Justiniano, dos bispos de Roma, o Papa, a cabeça de todas as igrejas, era eles que determinariam a verdade da Terra. O decreto foi feito por ele, não em 538, mas foi feita em 533. Então eu pensei, você tem os pioneiros, muitos
pioneiros, e agora você tem um desafio. Quando você começa em 533, você não pode chegar a 1798. Então, a gente abandona todas as maneiras de interpretação de dias e temos que procurar uma outra abordagem para tentar pensar, nós precisamos encontrar até que o domingo passe. Olhar o que realmente aconteceu em 533 e 1798. Duas datas. Tentar encontrar nosso fundamento, porque isso é um fundamento, uma coisa fundamental. E desde que a coisa toda está construída em datas. Eu descobri, estudando, olhando documentos, materiais históricos, de fato, Justiniano fez um decreto em 533, não em 538. Mas o que é muito interessante, o que é muito significativo, embora o Justiniano tenha feito um decreto em 533 depois de Cristo, este decreto nunca foi implementado. Eles não puderam implementá-lo porque tinha uma constante guerra entre a igreja e fora da igreja. Havia uma guerra, o Império Romano estava colapsando. Tinha uma guerra atrás da outra. Várias tentativas de pegar Roma, os cristãos, eles estavam ocupados. E quando olhamos para a história cristã, dentro da Igreja Católica, os anos de 533 até 538, houve um tempo de desafio e problema. Desafios e problemas. Até veio para uma... que eles realmente morreram de fome. Eu vou mencionar isso mais à frente. Então, quando você estuda, alguma coisa aconteceu muito significativa de forma interessante. Mas eu vou falar sobre isso agora. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de mencionar que, além disso, depois de 538, não foi apenas um ano significativo em conexão com os decretos de Justiniano. Mas em 538, dia 7 de maio, houve o terceiro concílio de Orleans, e esse concílio foi provido pelo arcebispo Lyon, arcebispo de Lupe. E nesse concílio, que aconteceu na França, e não era um concílio que era mundial, mas ele era um concílio muito importante, ele tinha muita influência ao redor do mundo. Eles proibiram o trabalho no campo aos domingos. E eles enfatizaram que domingo era um dia não apenas para adorar, mas era para descansar. Então, Constantino realmente foi o primeiro que decretou o domingo como um dia de adoração. Mas ele permitiu o trabalho no campo. Não era tão significativo quanto era agora. Agora eles decidiram. Agora é tão importante que até proibiram o trabalho no campo. E eles criaram até algumas punições para aqueles que fizessem esse trabalho e que não seguissem todos os decretos. Então, isso é apenas um adicional em relação ao decreto de Justiniano, que é muito importante, que aconteceu no dia 7 de maio de 538. Em outras palavras, se formos falar que o ano 538, o decreto dele, fosse entrar em colapso, nós não teríamos esse concílio. Então, aí não teríamos esse decreto do domingo. Então, como a mensagem das três mensagens angélicas, a gente sabe que o domingo vai ser a divisão do sábado e domingo para a adoração do verdadeiro Deus. Vamos pensar que em 538 não tem nada a ver com o decreto que foi feito em 533. Eu gostaria de trazer para vocês um exemplo moderno.
Eu tive a oportunidade em trabalhar na divisão euroasiática. E o que aconteceu lá foi muito interessante, que eu trabalhei de 2000 até 2010 nessa divisão, e algumas coisas aconteceram em 2007, uma coisa muito interessante. De repente, o presidente atual de 2007 abriu os arquivos da liberdade religiosa, que foi passado de Yeltsin em 1997. Então, em 1997, Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia na época, tinha assinado uma lei nova sobre liberdade religiosa, sobre assuntos religiosos. E ele tinha, na lei, uma provisão que todas as organizações religiosas internacionais eram proibidas e não poderiam funcionar dentro da Federação da Rússia. Eles podiam ter uma representação, um representante, mas eles não podiam funcionar como uma organização religiosa. Eles não poderiam se envolver em atividades missionárias, não poderiam se envolver em conduções de cultos, eles poderiam apenas ser um representante, não influenciar em nada na população. Então, o que foi feito? Foi realizado isso por causa da guerra. A Rússia teve experiências em relação a guerras e ela estava com muito medo, os parlamentares também estavam com medo de que os missionários ao redor do mundo entrassem e influenciassem os muçulmanos e ensinassem eles em ensinamentos extremistas. Então, eles fizeram essa lei. Mas o que é interessante é que nunca foi usado e aplicado na divisão euroasiática, porque todos os países da divisão euroasiática, eles faziam parte. Então, a gente, até chegar no ano de 2007. Então, em 2007, Putin, como presidente, ele começa a aplicar a lei de 1997 e ele proíbe as organizações centralizadas de religiões. E como divisão, nós não poderíamos mais funcionar. Nós tivemos que mudar nosso escritório para outro país. Então, algo aconteceu parecido com o que aconteceu em 533. O Justiniano fez o decreto de que os bispos de Roma, de todas as igrejas, mas ela não foi implementada. Ela foi apenas implementada em 538 pelo Papa Virgílio. É uma história muito interessante sobre Virgílio. Ele vem de uma família muito famosa. Os seus irmãos, seus parentes, seus pais. Ele era muito influente em Roma. Então, ele tinha todas essas conexões, todos os tipos de conexões, e ele decidiu que ele tinha um sonho de ser papa. E em 531, ele realmente entrou no serviço da Igreja Católica, 531. E veja como ele se avançou rápido. Ele entra na igreja em 531, na Igreja Católica, como um diácono. E alguns anos depois, 533, ele era candidato para ser papa. Mas o papa atual, que ainda estava vivo em Orleans, decide fazer dele como aquele que será um papa depois da morte dele. Então, ele queria, na verdade, nomeá-lo, determinar a sucessão dele. E ele fez isso. Mas ele não conseguiu fazer com que ele fosse o papa, então ele teve que escolher outro. E esse novo papa... E Vigílio era tão ambicioso que ele foi enviado para Constantinópolis para ser o representante de Roma em Constantinópolis.
tentando se afastar um pouco dos lugares. Então ele não foi muito revolucionário nesse sentido. Vigílio foi então para Constantinopla e lá ele começou a trabalhar em conexões com pessoas que pudessem apoiá-lo nos locais administrativos, e ele criou um plano, e o plano era remover o Papa e fazê-lo... E o que aconteceu foi muito interessante. Eles acusaram o Papa atual como uma pessoa que estava envolvida em Ostrógado, tentando tomar conta de Roma. Eles tentaram mostrar para as pessoas de que o Papa atual estava envolvido em uma seita. E eles removeram o Papa e eles colocaram Vigílio e o fizeram Papa. E fizeram ele em março do ano 537. O que é muito interessante, quando eles removem o Papa e colocam o Vigílios no lugar dele, a população eles estavam apoiando o outro Papa e não o Vigílio. Então o Vigílio não conseguia implementar nenhum decreto, porque eles estavam tentando se livrar do Papa que ele tinha acabado de se livrar dele. Tinha acabado de retirar. Então eles colocaram o antigo Papa num lugar que era um lugar confinado para ele ficar lá até ele morrer. E na verdade ele morreu em dezembro de 537. Então apenas depois da morte do Papa que Vigílio foi removido. Agora a população, de forma bem devagar, começa a seguir Vigílio. Mas ele não se sentiu confiante, então ele começa a usar o poder dele, decretos, para implementar o seu poder e a sua influência ao redor do mundo, ao redor do reino de Roma, não apenas do Império de Roma, mas para toda a Europa, porque a Roma estava sofrendo colapso na época. Então, em 538, os reis da época, quando eles começaram a se implementar como bispo de Roma, quando nós olhamos então para a profecia, e nós se perguntamos: realmente implantado em 60 dias da perseguição dos cristãos? Aqueles dias foram implementados. Então, podemos realmente continuar acreditando na nossa interpretação tradicional. Mas então vem uma nova data. Em Daniel 12, aquela de 1260, a gente já tinha mencionado, mas essa era de 1290 dias. E então, Vigílio fala de 1290 dias. O que é muito interessante, nossos pioneiros decidiram que o fim da perseguição foi em 1798. O general francês Berthier pegou o Papa Pio VI como prisioneiro. Então, finaliza a perseguição. Então, essas datas têm que terminar aqui. Então, os 1290 dias têm que começar antes. E eles começaram a procurar na história. Então, eles foram 30 anos antes do decreto de Justiniano. E eles vieram para uma data, para a data de 508 depois de Cristo. E então, eles estavam procurando o que realmente aconteceu. E aí descobriram que em 508 depois de Cristo foi significativo, foi um ano quando
o futuro da Igreja Católica foi à margem de colapsar. Esses eventos salvaram a Igreja Católica e eles conectaram o batismo de Clovis primeiro, um rei católico, sua conversão ao catolicismo. E então a sua vitória sobre os arianos visigodos. Quando estudamos história, vemos uma batalha dura entre os visigodos e os arianos contra os católicos tradicionais. Quando os arianos, quanto mais marchavam, mais poderosos eles ficavam. Ele primeiro tentou, ele era muito simpatizante com os arianos e foi convertido por eles para a igreja ariana, para apoiá-los. Mas ele era, na verdade, católico. Estava tentando converter eles para a igreja católica. Então, em 508, ele foi batizado. E o que é muito interessante é que isso acontece. Ele é francês. E quando você olha a história de Paris, ele faz Paris a capital da França. E a história de Paris começa com Clovis. Se os nossos pioneiros fizessem essa contagem a partir de 508, o resultado seria: começa na França e termina em França. E isso é muito interessante. Mas os críticos estudaram o ano 508 sobre o batismo de Clovis, a conversão do catolicismo, e eles chegaram a uma conclusão de que os pioneiros adventistas estavam errados sobre isso também. Na verdade, aconteceu em 533, mas foi implementado em 538. E houve o concílio que fez o domingo proibido de ser trabalhado. Aqui eles dizem que a maioria dos católicos, eles entendiam que, na verdade, ele era o salvador da Igreja Católica, que ele era o grande irmão da Igreja Católica. E o que é muito interessante é que em 1996, o pastor Papa João Paulo II fez uma celebração do batismo de Clovis. E foi feito em 1996. Então, se você tirar 1900 anos, você vai chegar nesse ano. Nada aconteceu em 508. Você pensa, teve alguma vitória, o Clovis foi batizado em 506. É muito interessante estudar e olhar a profundo nesse assunto. O número de escolares que estudam esses dias, de estudiosos que estudam esses assuntos, qual que é o argumento principal que vocês gostariam de estudar mais? Por favor, vamos chegar... Uma guerra monumental. Na Europa primitiva, estudaram cuidadosamente. A maioria dos documentos está em latim, mas o número de estudiosos, porque Clovis era tão importante para a França e tão importante para a Igreja Católica, que eles decidiram ir mais profundamente e estudar a Igreja Católica vem do bispo Gregório II.
a história da Igreja Católica, ele estava abordando em 508. Como vocês podem ver, ele não 496 ou 508. As pessoas descobriram nos seus próprios escritos de Gregório de Tours que ele não tem as datas exatas, ele segue datas aproximadas. Então, isso é muito significativo para manter em mente. Mas então, os estudiosos e historicistas descobriram que o bispo de Viena, Hábitos de Viena, ele nasceu em 450 e morreu em 519 depois de Cristo. Então, tempo suficiente para ele. Eles estavam vivendo na mesma época. Na biblioteca do bispo de Viena, eles descobriram várias cartas que iam do bispo de Viena até Clovis. E eles descobriram a carta do bispo de Viena, dando os parabéns para o Clovis pelo batismo dele. E mostra vários eventos enquanto eles aconteciam. Algumas guerras. O pedido do bispo de Viena para ajudá-lo a aprender algumas. E quando você coloca todos esses eventos do bispo de Viena, escrevendo suas cartas para Clovis e coloca as datas, você descobre a data de 508 é uma data possível para o batismo de Clovis I. Então, isso é muito significativo, porque os nossos pioneiros, o nosso entendimento tradicional dá um terreno sólido. Às vezes podemos ter erros, porque a maioria desses estudiosos... Mas mesmo agora, os católicos reconhecem que eles não têm a data certa. E os estudiosos mostram 508 como uma data mais provável. Esse é um período de perseguições, uma atrás da outra, começando em 538. Qualquer trabalho no campo, eles não podiam descansar 2 dias no tempo da colheita, por exemplo. Então, criaram grandes desafios para eles. A Igreja Católica foi salva de um colapso, porque foi feito um fundamento. É por isso que Daniel Agora nós temos também os dias 1335 e nossa compreensão da abordagem historicista é que começa em 508, mas quando você começa em 508 e conta 1335 dias, você vai chegar em 1843. E o que aconteceu de forma significativa em 1843? O primeiro é o último ano do período profético dos 2300 dias. O que é muito significativo é que quando você lê Daniel 12:12, ele fala de 1335 dias. E dia bem-aventurado aqueles que chegarem a esse tempo. Por quê? Porque em 1335 dias, em 1843, os livros proféticos de Daniel e Apocalipse são incompreendidos. A luz é compartilhada. Eles apontam para o dia do juízo. Quando a mensagem começaria a ser proclamada. Isso tudo aconteceu em 1843. Quando o tempo está correndo, mas se você comparar o tempo profético do livro de Daniel, você vai ver um padrão interessante. Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 12, todos eles vêm primeiro a visão, mas o tempo de explicação, ele está sempre acontecendo depois da visão.
Então, quando falamos de Daniel 12, de 4 a 15, eles dão-se como uma explicação, não como uma nova profecia. Ele, na verdade, explica a profecia do que foi dada em Daniel 11 e 12. Então, você tem que interpretá-la à luz da profecia, porque isso é a explicação da sua própria profecia. Então, quando você começa a estudar a conexão linguística que existe entre Daniel 11, 32 e 35 e Daniel 12, 7 até o 10, você verá que você não pode tirar as profecias de Daniel e interpretá-las de maneira totalmente diferente de Daniel 11, porque eles usam a mesma linguagem. Quando você olha o que está acontecendo hoje na Igreja Adventista, alguns estão tentando implementar algumas abordagens futuristas modificadas. Alguns dizem, essa profecia não foi preenchida e vai ser preenchida no futuro. Ela vai começar a ser cumprida quando o domingo for anunciado como dia, e aí você tem que contar 1290 dias e por aí vai. E aí então vai vir a segunda vinda de Cristo. Outros tentam conectar o casamento de ambas as abordagens, historicista e futurista. Sim, isso aconteceu no passado, mas isso vai repetir no futuro, vai ser um cumprimento duplo do Apocalipse. E a pergunta-chave é como entender a abominação da desolação. Porque a abominação causa desolação, que foi o que aconteceu em Daniel 12. E você entende que essa frase, em Daniel 8:13, 9:27, 11:31 e 12:11, em 11:31 e 12, versículo 11, é quase a mesma coisa. Do capítulo 9:27 fala um pouco da distração. Ela fala da destruição de Jerusalém, e ela não está ligada com o diário. E ela não está ligada com a palavra tamid, que é a mediação de Cristo no santuário celestial. Então, a lei de sábado realmente não foi retirada da mediação de Cristo no santuário. Então, não faz sentido nenhum. Então, não faz sentido. Essa abordagem futurista tem um problema aqui. Porque quando tem uma explicação teológica diferente, ela se retira. Então, nós temos que manter isso em mente. Outra coisa que é muito significativa é o número de adventistas que estão tentando promover uma abordagem futurista de Daniel 12. Eles usam umas citações de Ellen White. Eles falam que Ellen White não entendeu os dias de 1335. E eles usam essa citação. Está escrito em cartas. Ela escreveu para o irmão Hood. E nessa carta ela fala. Ela fala sobre a sua conversa com esse irmão. Nós falamos para ele de alguns dos seus erros no passado, que os 1335 dias acabaram e seus inúmeros erros. Então, eles tentaram interpretar essa citação da Ellen White, falando que Ellen White disse que eu já falei para ele que eles erraram, e um dos erros era que os 1335 dias já tinham acabado, mas não é assim que Ellen White quis dizer, porque essa citação é uma frase complicada, mas ela é guiada pelo verbo nós falamos para ele. Então, para entender essa frase, você precisa repetir 3 vezes esse verbo. Nós falamos para ele de alguns dos seus erros do passado. Nós falamos para ele que os 1335 dias acabaram e nós dissemos para ele dos seus inúmeros erros. Se você interpretar a frase de uma maneira correta, ela, na verdade, está falando para ele que os 1335 dias ainda estavam no futuro para acontecer. E que Tiago White estava defendendo que os dias haviam acabado. E, na verdade, ela nunca havia corrigido ele. Ela apenas disse para o irmão Hood que os 1335 dias já haviam acabado. Ela estava compreendendo que nós tínhamos
que tivéssemos a compreensão correta da interpretação. A fim de provar que nós temos interpretado a frase da Ellen White correta, é bom ir para os livros Early Writings, página 75, e Mensagens Escolhidas, página 188, volume 1. E ela diz: o Senhor me mostrou que o tempo não fora um teste desde 1844. E esse tempo jamais será um teste novamente. E esse tempo jamais será um teste novamente. Alguns podem dizer, em 1335 não fala sobre o texto, não fala de teste, ele fala de bênção. Então, na próxima citação ainda dá mais luz sobre isso. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Então, na verdade, ela foi bem clara de que o tempo profético havia acabado e nós podemos ter uma confiança total de que nosso entendimento das interpretações apocalípticas e de Daniel estão realmente corretas. Agora, rapidamente, vamos falar sobre os princípios principais da interpretação. Eu vou bem rápido porque nós estamos já sem tempo. Número 1. Primeiro princípio. A necessidade de orientação daquele que deu a profecia. Nós deveríamos nos apoiar em Deus. Apenas Ele pode se revelar. Então, nós devemos ter o espírito humilde e ensinar. Porque todo mundo que tenta atacar a igreja adventista, eles estão pessoas orgulhosas e pessoas que são não muito humildes para explicar. E nós não podemos ser assim. O próximo princípio é que nem tudo que está no livro apocalíptico é uma profecia apocalíptica. Nós temos que distinguir o que é, mesmo quando estudamos Daniel ou Apocalipse, o que é uma profecia apocalíptica, o que não é, o que se aplica à sua revelação. A terceira é que a Bíblia é sua própria intérprete. Quando você estuda essas profecias, você vê que Daniel 12, ele repete palavra atrás palavra de Daniel 11. Você não pode interpretá-las de forma diferente. A Bíblia é sua própria interpretação. Interprete. Próximo princípio é os cumprimentos históricos. Por exemplo, quando você pega Daniel 2, o anjo providencia explicação. É o anjo que está dando a explicação. Ele usa abordagem historicista, ele fala o que significa. Ele fala que um reino mudou para o outro, da época de Daniel até que Cristo volte. Então, vem da própria Bíblia. Isso é muito importante manter em mente. Então, nós temos a repetição das diretrizes apocalípticas. Tem um contínuo da história redentora, que começa no tempo da profecia até o fim. Nova visão são dadas, novas informações são dadas, mas elas é uma repetição. E essas repetições constituem uma perspectiva diferente do mesmo período. Então, tem o princípio dia-ano, que é muito importante. O princípio dia-ano. Você sabe que várias passagens da Bíblia nós usamos para provar esse princípio bíblico. Eu gostaria de convidar vocês para mostrar no livro de Daniel. Ele já colocou a base, a fundação desde o início, para que eles pudessem entender o princípio dia-ano. Quando você vai em Daniel 1, verso 5, ele diz para os seus amigos na Universidade de Babilônia, e ele fala quanto tempo eles deveriam estudar, e diz assim: eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e ele usa a palavra hebraica para anos, mas no mesmo capítulo, quando os 3 anos acabam, em Daniel 8, versículo 18, ele diz: ao final do tempo estabelecido, ele usa ano na primeira e depois ele usa dias e traz juntos. Daniel mesmo nos ajuda. Ele coloca esse princípio de ano Daniel.
princípio dia-ano. Nós precisamos manter isso em mente. Então, temos o foco centrado no Messias. Todas as profecias, ela é focada em Cristo. O próximo princípio é o futuro incondicional das profecias apocalípticas. Alguns podem dizer que ela foi incondicional. Sim, muitas profecias são condicionais. Quando Jonas pregou na Nínive que ele ia ser destruída, ela era uma profecia condicional. E desde que o povo se arrependeu, ela não foi cumprida. Mas a profecia apocalíptica não é condicional. O Senhor disse, 1335 dias, meu povo será perseguido pelo pequeno chifre. Isso não significa que é condicional. Isso será cumprido, como ele disse, em 1335 tardes e manhãs. Os 1260 dias, todos eles são incondicionais, são profecias incondicionais. O próximo também é muito significante, nós precisamos entender. A profecia apocalíptica só tem apenas um cumprimento. Você não pode falar os 1260 dias, ou os 1335 dias, ou 2300 tardes e manhãs vão ser repetidas novamente. Não, elas vão acontecer apenas uma vez. Mas nós temos uma leitura de Ellen White, quando ela se refere ao Daniel 11, ela diz que essas cenas similares serão repetidas novamente. E fala que Ellen White estava apoiando um cumprimento duplo dessas profecias. Mas, na verdade, isso estava acontecendo. Ellen White nunca disse que a profecia será cumprida novamente. Ela diz, alguma dessas cenas similares acontecerão novamente. Alguns elementos poderão acontecer. Por exemplo, a igreja foi perseguida naquela época e nós sabemos que quando a ferida do Papa for curada, nós vamos ser perseguidos novamente, mas nós não vamos ser perseguidos por 1335 anos. Então, os elementos dela podem ter um cumprimento duplo, como sobre a destruição de Apocalipse, a destruição de Jerusalém, que tem uma outra relação, mas a profecia, o tempo profético, só teremos um cumprimento, embora alguns elementos podem ser repetidos. E agora eu gostaria de falar um pouco do último slide e os argumentos que nos ajudam a entender o nosso entendimento, para ver que nosso entendimento está correto. Quando você vai na última palavra do livro de Daniel, fala sobre Daniel. Você, Daniel, vai e diz até o fim do mundo, e é uma promessa da ressurreição de Daniel. O que é mais interessante, na última palavra em hebraico, é dias em plural. O livro de Daniel foi escrito em duas línguas, foi lido em hebraico e em aramaico. Começa em hebraico, depois vai para aramaico, depois volta para o hebraico, mas a última palavra, Daniel realmente cria um novo mundo, ele começa em hebraico e termina em aramaico. Por que ele faria isso? Por duas razões. A primeira, ele agora mostra que as duas partes, o aramaico e o aramaico, e o hebraico, eles pertencem, são juntos, ele destrói o argumento de que foi escrito por várias pessoas. Ele mostra que começou com hebraico, termina em hebraico. O segundo, quando você lê o verso 1 ao verso 12, as últimas palavras antes do último verso diz que 1290 dias, e você, Daniel, esperará e descansar durante 1335 dias. Então, se Daniel usaria uma palavra hebraica normal, Yamin, então esse Yamin se referiria aos 1335 dias, e então ela seria interpretada aos 1335 dias como uma profecia futurista, que acontecerá no futuro, quando Jesus voltar. Mas Daniel
não termina dessa forma. Ele quer mudar essa diferença de Yamim, dias, e ele adiciona um outro adjetivo para mudar totalmente essa interpretação de dias em aramaico, dos 1335 dias. Então você vem a última palavra de Daniel, é um argumento muito forte de que a interpretação tradicional da Igreja Adventista da profecia apocalíptica está correta. Então nós podemos agradecer a Deus que nós temos uma forte base. E desculpe, eu tenho que encerrar aqui. Vamos confiar no trabalho profético. Obrigado.